Bom dia, pessoal. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Um domingo abençoado para todos nós. De frio, né? Tá frio, mas estamos aqui, firmes e fortes. Estou fazendo a live um pouquinho mais tarde hoje, porque daqui a pouco eu vou sair daqui e vou para um culto abençoado lá na minha igreja. Mas olha o obreiro Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Tô um pouco atrasada. Tava me arrumando que daqui a pouco vai ter um culto abençoado lá na minha igreja. Estava aqui ouvindo um louvor que eu gosto muito, do Fernandinho, né? Que diz: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Eu acho muito lindo e tem tudo a ver com esse salmo que nós vamos ler hoje. Hoje nós vamos estar orando com o salmo de número 3, aleluias, e é um salmo abençoado. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Isso, vamos lá então. Já vai pegando aí, pegue a sua Bíblia, que eu quero que vocês acompanhem comigo. É interessante não só ouvir, mas ler a palavra, acompanhar junto, porque cada palavra ali na Bíblia ela tem o seu significado e é importante você pegar a sua Bíblia, você ler. Não sei se você faz como eu, que destaca as palavras principais da palavra, porque quando a gente faz isso, a gente consegue memorizar mais, consegue decorar mais versículos quando a gente escreve, quando a gente marca, né? Então nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 3 e depois do Salmo que nós vamos fazer então a oração, tá? O Senhor nos abençoe, o Senhor nos proteja nesse dia, o Senhor nos dê entendimento dessa palavra, que nós possamos tirar algo especial desta palavra nesta manhã abençoada de domingo. Vamos estar lendo então o Salmo de número 3, que é a confiança em Deus na adversidade. Então este é o tema do Salmo de número 3, a confiança em Deus na adversidade. Então antes de começar aqui, eu já quero pedir para você do YouTube se inscrever no canal Conexão com Deus, curte o vídeo, se inscreve no canal para que mais pessoas sejam alcançadas através desse estudo da palavra, através da oração. Então, se inscreve aí no canal, pessoal do YouTube, no nosso canal Conexão com Deus. Vamos lá então? Salmo de número 3 começa assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos e todos os meus inimigos e os ímpios quebras o dente. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Glória a Deus por este salmo, por essa palavra. Então, meus irmãos, esse salmo, ele tem um contexto que é quando o filho de Davi, Absalão, se levanta contra o rei, se levanta contra o seu próprio pai, Davi, porque ele quer o seu trono. Então, ele se levanta contra o pai
E Absalão, ele tinha uma lábia muito boa, então ele já tinha convencido muitas pessoas, multidões, a ficarem contra o rei. Por isso que ele diz, são numerosos os que se levantam contra mim, porque Absalão já estava com um exército grande contra o seu próprio pai. Mas ele começa esse salmo, esse cântico, esse salmo, já clamando a Deus, ele já fala Senhor. Então aqui já vem a primeira lição, porque ele começa esse salmo com confiança em Deus em meio à adversidade. Ele estava passando por um momento muito difícil, né? Estava perdendo seu trono, seu próprio filho havia se levantado contra ele, ele estava vivendo um momento de adversidade. Então, Davi, ele foi obrigado a fugir do seu próprio reino, ele foi em direção a Jerusalém. Quando ele estava fazendo esse salmo, ele tinha passado o Rio Jordão, estava acampado numa cidade chamada Maanim. Então ele acampa ali com alguns dos seus homens, e ele estava acampado no momento em que ele escreveu este salmo. Então, mesmo ali passando por aquelas adversidades, lembrando que essas adversidades que Davi estava passando era porque ele tinha desobedecido a Deus, né? Ele tinha cometido o pecado do adultério e também ele tinha cometido assassinato. Então ele estava sofrendo as consequências do seu próprio pecado quando tudo isso aconteceu, né? Quando a família dele desmoronou. Ele estava vivendo uma consequência do seu pecado, porque nós sabemos que todas as nossas ações, elas têm consequências. Fica aí já também uma palavra para mim e para você. Tomar cuidado com as nossas atitudes, andar sempre nos caminhos corretos, porque todo pecado tem consequência, né? Nós, como bons cristãos, temos que estar vigilantes, nos afastar das coisas más, nos afastar do pecado, porque todo pecado tem consequência. Davi estava sofrendo uma consequência, mas ele sabia disso, ele tinha consciência disso, porque ele era o homem segundo o coração de Deus, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus é bênção, né? Derrama bênção sobre nós, mas ele também tem o seu momento de ira. E Davi sabia que tinha irado a Deus, que ele tinha que passar por tudo aquilo. Mas Deus não ia abandoná-lo. Deus permitiu certas situações, mas não o abandonou. Entrou mais alguém aí? Fernando Henrique. Bom dia, Fernando. Então, esse salmo a gente pode dividir ele em 3 partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 2, que é um reconhecimento da adversidade. Então ele reconhece e ele clama ao Senhor, né? Ele começa Senhor, né? Senhor, assim como Pedro quando estava afundando lá na tempestade, que ele foi andar sobre o mar e ele estava afundando, ele clamou, né? Senhor, Senhor, me ajuda. Aqui também o salmista Davi clama Senhor, porque ele estava correndo sim perigo de vida, assim como Pedro correu risco de vida ali andando sobre o mar, que ele estava se afundando. Mas Davi sabia que o Senhor era o socorro bem presente na angústia, então ele clamou ao Senhor e ele reconheceu aqui, né, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E o adversário era o próprio filho dele, Absalão. Mas a segunda parte deste salmo é do versículo 3 e 4, que ele afirma a sua confiança no Senhor. Então ele reconhece que está vivendo um momento de adversidade, clama ao Senhor e depois ele estabelece a sua confiança em Deus. E ele diz: pois tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória,
é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele no teu santo monte me responde. Então Davi sabia que Deus era o escudo dele diante das batalhas. Não só destas batalhas, dessa batalha, né, que ele estava vivendo ali, mas de todas as outras batalhas em que ele esteve ali à frente com o seu exército. Não era o poder dele, era o Senhor dos exércitos, que era ali o seu escudo. Era o Senhor que estava à frente de todas as batalhas. Então ele sabia que ele iria conseguir passar por essa tribulação, que ele ia vencer, não pela força dele, mas pela força do Senhor. Então, ele tem aquela confiança total em Deus. E assim, nós também temos que ter confiança em Deus. Sim, nós passamos por vários momentos de dificuldade, de adversidade. Pessoas se levantam contra nós, inimigos se levantam contra nós. Mas nós temos que ter certeza de que Deus, com o seu escudo, está à frente da nossa batalha, está à frente da nossa adversidade, e Ele é socorro bem presente na angústia. Ele está nos ouvindo. Clame a mim e responder-te-ei. Então, clama ao Senhor. Davi clamou, né? Ele disse, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Com a minha voz eu clamo. Então nós temos que clamar a Deus, não devemos murmurar. Davi poderia estar murmurando essa adversidade para o seu exército ali, falado para homens, pedido socorro para homens. Não, ele sabia o local certo, aonde, para quem ele tinha que clamar. Ele não murmurou para homens, ele clamou a Deus, que era o seu escudo, que estaria à frente dessa batalha. E assim nós temos que fazer na nossa vida. Diante dos momentos difíceis, vamos clamar a Deus, porque só Ele pode nos ajudar. E Ele é aquele que, quando nós oramos com o coração sincero, com o coração quebrantado, Ele nos ouve e Ele nos atende e Ele não nos deixa derrotados. Ele sempre nos dá a vitória. Amém? E a terceira parte, então, deste salmo é do versículo 5 ao versículo 8, em que, então, Davi, ele já antecipa a sua vitória. Ele celebra a sua vitória porque ele já sentiu que Deus já tinha dado vitória para ele. Então, ele diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, ele havia passado ali uma noite naquele local, com alguns homens ali ao lado dele, e ele recebeu ali uma noite de sono, ele dormiu, ele descansou, e ele já acordou e falou: nossa, Senhor, o Senhor já me protegeu durante esta noite, porque poderia ter vindo o exército e acabado com a vida dele ali, mas o Senhor já protegeu ele durante aquela noite, né? Então Davi acorda de manhã naquele dia seguinte, a primeira coisa que ele pensa de manhã, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o Senhor dos exércitos. A primeira coisa que ele se lembra é de Deus. Ele já lembra e ele já reconhece que quem está sustentando ele ali é Deus. E ele diz assim, ele exclama: não tenho medo de milhares do povo que tomaram posição contra mim e de todos os lados. Então ele falou assim: eu não tenho medo desse povo que está se levantando contra mim, do meu filho, do exército do meu filho, porque o Senhor é aquele que está na minha frente. É o mesmo Deus que me deu ali forças para derrotar o gigante. Então, ele acorda cedo, abre os olhos e lembra de Deus. Será que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Será que quando você se deita e você acorda, quando você abre os teus olhos, será que a primeira coisa que vem na tua cabeça é Deus? Será que você já acorda agradecendo: Senhor, obrigado por essa noite,
obrigado por esse descanso, obrigada pela minha casa, pela minha família, porque eu tenho uma cama quentinha para dormir nesse inverno, nesse frio. Tenho uma cama quentinha, tenho cobertor, eu tô quentinho, seguro dentro da minha casa. Quantas pessoas, irmãos, dormindo nas ruas. Esses dias eu fui para São Paulo, passando com Uber, perto de alguns viadutos ali, Pontilhão, e você vê quantas pessoas estão desabrigadas, não têm lugar para morar, moram na rua, dormem ali embaixo do viaduto, apenas ali com uma cobertinha, poucas coisas ali, alguns nem colchão tem para dormir. É uma situação muito difícil. E nós, que temos a nossa casa, temos nosso conforto, e às vezes não agradecemos a Deus pelo que nós temos. Então, seja grato, seja como Davi. Já acorde, já levante, agradecendo, já levante, buscando a Deus, porque Ele é quem te deu livramento até na hora do teu sono. Porque às vezes a gente está dormindo e nem percebe, mas Deus está cuidando. Até na hora que você está dormindo, Deus te dá livramento. Amém? Então ele já declara isso, né? Que ele não tem medo do que vem adiante, porque ele sabe que Deus está à frente. E ele faz uma exclamação, né? Ele diz assim: levanta-te, Senhor. Então, ele faz essa declaração, porque ele diz assim, ele está dizendo assim: tô indo para a batalha, mas quem vai à frente é o Senhor. Então, levanta-te, Senhor, já vai indo à frente, eu sei que o Senhor vai me ajudar e que eu vou vencer. Então, levanta-te, Senhor, vamos para a batalha, vamos vencer mais essa comigo, né? Ele coloca Deus ali na sua frente e vai, né? Ele poderia, irmãos, ter desistido, que aqui Davi já estava ali um pouco no final da sua vida, já estava deixando seu reinado. Ele poderia desistir de tudo e murmurar e reclamar, mas não. Ele, apesar da adversidade, ele quer vencer mais esta batalha. Ele não quer deixar que esse seu filho Absalão tome o reino, porque não era um homem íntegro para assumir um trono. Então, Deus já estava preparando outro filho de Davi para assumir o reinado, que seria Salomão. Então, Davi se levanta aqui, né? Diz: Deus, levanta-te comigo. Vem, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres nos queixos de todos os meus inimigos. Então, Deus estaria à frente na batalha, né? Davi sabia que Deus iria adiante dele mais essa batalha. E foi exatamente o que Deus fez. Se você ler o livro de Reis, você vai ver toda a história dessa batalha que Davi venceu Absalão e o seu exército. E aqui ele já, antes de acontecer, ele já declarou a vitória e ele já disse, né, que a vitória não seria dele, que a salvação vem do Senhor. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então ainda ele abençoou o povo. Olha que detalhe impressionante. Apesar do povo ter se levantado contra ele, ele ainda declara sobre o teu povo a tua bênção. Então, esse povo está contra mim agora, mas abençoa esse povo, Senhor. Abençoa os meus inimigos, Senhor. Olha aqui, declaração forte de Davi, né? Ele não ficou rancoroso, nem com ódio do seu povo, mas ele pediu a Deus que abençoasse aquele povo. E foi isso, né? Deus restaurou a vida de Davi, entregou seu trono de volta e já preparou Salomão para suceder ali o reinado de Davi. Então não foi Absalão, né? Foi Salomão. Nós sabemos aí de toda a história. Se você lê aí o livro de Reis, você vai aprofundar mais este Salmo de número 3. Então, Deus foi aquele que entrou com providência, foi escudo à frente dessa batalha de Davi, e Davi venceu, não pelas tuas forças, mas pela força de Deus.
Então, quantas vezes, meus irmãos, estamos nós passando por momentos difíceis, né? E nós temos que, então, ser como Davi, reconhecer a nossa adversidade, coloca tudo nas mãos do Senhor, levanta de manhã, faz a tua oração, coloca diante de Deus a sua adversidade, né? Com o coração quebrantado, fala para o Senhor qual é a sua necessidade. Davi falou para Deus qual era a necessidade dele. Qual é a sua necessidade neste dia, nesta manhã? Amanhã é segunda-feira, vai começar uma nova semana. O que tem aí te preocupado e que nesta semana você precisa resolver? Tem alguma batalha que você precisa resolver esta semana? Se você tiver, coloque nas mãos do Senhor. Clama a Ele e Ele será o seu escudo. Ele vai à frente desta batalha com você. E você vai cantar o seu hino da vitória. Você vai celebrar como Davi celebrou. Você vai dizer, né? Você vai reconhecer que só Deus pode salvar a sua vida. Só Ele pode te ajudar neste momento difícil que você está passando. Não sei qual é esse momento que você está passando. Que exército se levantou contra você? Se o número dos teus inimigos está grande aqui, como foi com Davi. Mas não desanime, não murmure, não reclame. Apenas clame a Deus, coloque Ele na sua frente. Diga, Senhor, vamos comigo na frente dessa batalha e eu sei que eu vou vencer. O Senhor vai me dar estratégias para vencer esta batalha, porque Deus é aquele que nos dá estratégias para vencer. Amém? Que salmo abençoado, que o Senhor possa falar durante o dia no seu coração através desse salmo, que nós continuamos meditando no Salmo 3 durante este domingo, porque como nós lemos lá no Salmo de número 1, que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Então hoje nós lemos o Salmo 3, mas nós vamos parar por aqui? Não. Nós vamos continuar meditando este salmo durante o dia. O Senhor vai falando conosco, Ele vai falando do nosso coração, e nós vamos meditando e trazendo isso para as nossas vidas, trazendo essa atitude que Davi aqui teve. Nós vamos colocando para a nossa vida, como que nós vamos aplicar isso na nossa vida. Então é isso, a palavra de Deus é isso. Não é só ouvir, ler, ouvir, mas é a prática da palavra, praticar, colocar em ação a palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar para terminar esta live. Coloque diante do Senhor agora toda a sua ansiedade que você está passando. Ou se você não está passando por nenhuma adversidade, glória a Deus, agradeça. Nós temos que estar sempre com o coração grato, que nós passamos por um momento de adversidade, mas também temos os nossos momentos de bênção, de paz, que tudo está indo bem para a glória do Senhor Jesus. E tudo é para a glória de Deus. Deus venceu essa batalha, não para exaltar Davi, não, para que o nome dele, do Senhor, fosse glorificado através da vida de Davi. Nada era para a exaltação do homem, mas para a exaltação de Deus, para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã abençoada na sua presença. Tivemos uma noite de sono, de descanso. Acordamos, porque o Senhor nos protegeu. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que é o nosso escudo, é a nossa força, é o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso, agradecemos por cada detalhe que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Que nós possamos ter, Senhor, um domingo abençoado. Derrama da tua bênção sobre cada irmão que está aqui comigo, sobre a vida do Rodrigo, sobre a vida do Fernando, mais irmãos que estão aí acompanhando, mais irmãos que vão ouvir esta mensagem mais tarde.
ou quem sabe outro dia, mas que o Senhor venha nos abençoando, nos sustentando com a sua destra poderosa, Senhor. Estenda sobre nós neste momento, Senhor. Derrama da tua cura, Senhor, sobre aqueles que estão passando por enfermidades, por doenças, Senhor. Estenda a sua mão agora, ó Deus. Derrame da tua cura, Pai, sobre esta pessoa, sobre esta casa, sobre esta família, ó Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está entrando com providência, com cura, com libertação nesta casa, nesta família. Eu creio, Senhor. O Senhor é Deus que escuta as nossas orações. E não vai ser diferente nas nossas vidas. Davi clamou, o Senhor ouviu. O Senhor foi à frente dele na batalha. O Senhor vai à frente na nossa batalha. Nós não vamos desanimar, Senhor. Nós vamos continuar a nossa caminhada. Aleluias. Te louvamos, Senhor, nesta manhã. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, que a Tua palavra nos alimenta. Oh, aleluias. Muito obrigada. Somos gratos demais, Senhor, a Ti. O Senhor tem sido o nosso sustento, nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Como é bom estar na Tua presença, Deus. Como é bom estar contigo nesta manhã e exaltar o Seu nome. Como é bom acordar na presença. Quando a gente acorda na presença, o nosso dia vai ser totalmente abençoado. Nosso domingo vai ser abençoado. Amém? Eu já oro e agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Obrigada pela companhia, por não ter me deixado aí sozinha. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém? E amanhã estamos aqui, firmes e fortes, Salmo de número 4. Amém? Vem comigo nessa. Vamos comigo. Porque, olha, são 150 salmos, hein? Vão ser 150 dias de meditação e oração. Orem por mim e vamos comigo nesse estudo. Vamos aprender da palavra de Deus junto comigo. Vem comigo que eu quero ser uma intercessora na sua vida, orar contigo, meditar na palavra contigo. Vamos caminhar juntos. Amém? Bom dia e Deus abençoe. Deus abençoe, Rodrigo. Um bom domingo para você, meu amigo. Tô com saudade de você. Vamos marcar algum café, alguma coisa pra gente fazer junto, tá bom? Beijo no coração.